A paz do Senhor a todos. Hoje estaremos dando início ao nosso estudo da lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2025. A nossa lição desse trimestre tem como tema central a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A lição que será ministrada no dia 13 de julho de 2025 tem como tema a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo, ele se encontra em Atos, capítulo de número 2 e verso de número 42, que diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática. A Igreja de Jerusalém, como Igreja Mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Como já foi falado, o tema dessa lição do próximo domingo, dia 13, é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Por que esta igreja é um modelo a ser seguido? Alguma coisa de diferente tinha que existir para que esta igreja ela fosse um modelo a ser seguido. Todo modelo a ser seguido é algo que chama atenção, algo que tem diferenças, que nos atraem a seguir. E esta igreja de Jerusalém, ela era um modelo a ser seguido. Um modelo a ser seguido. O texto áureo já diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos, que aqui está falando em Atos, capítulo 2 e 42, foram aqueles que, de uma forma e outra, eles deixaram para trás o seu cotidiano, a sua vida, para seguir o Mestre, para seguir a Jesus. Certa vez ele, passando, viu assentado numa coletoria um homem cobrador de impostos, chamado Mateus. E ele diz a Mateus: segue-me. E Mateus abandonou o seu trabalho secular para seguir a Jesus. Mateus já devia ter ouvido falar deste homem chamado Jesus. E ele deixou todos os seus afazeres ali para seguir ao Mestre, seguir a Jesus. Porque Jesus tinha algo muito importante para aqueles que o seguissem, para aqueles que o aceitassem, para aqueles que deixassem para trás tudo aquilo que poderiam atrapalhar o seu dia a dia e fossem seguir a Jesus. O que Jesus tinha para oferecer é algo que a nossa vida material não nos oferece. A nossa vida material, a nossa vida secular,
ela oferece recursos através de dinheiro. E esse recurso que a vida secular nos oferece, ela também depende de Jesus, depende de Deus, para que Ele nos dê saúde, para que nós possamos continuar a nossa caminhada trabalhando. E esta igreja foi formada por esses tipos de pessoas que deixaram para trás as suas vidas e foram seguir a Jesus, seguir ao Mestre. E nós vemos que Jesus não foi um homem qualquer. Jesus, ele veio a este mundo na forma de homem, na forma humana. Porém, ele deixou de lado a sua divindade, mas não abandonou ela. Ou seja, a sua divindade sempre fez parte de Jesus, mas naquele momento a qual ele esteve na terra, ele compartilhou a sua vida como eu e você. E como um bom mestre, primeiro ele aprendeu, para depois ele recrutar pessoas para que eles fossem ensinados o melhor caminho. Por isso que esta igreja passou a ser uma igreja modelo, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqueles que foram instruídos por Jesus, pelo grande mestre. E a verdade prática, ela também diz que a igreja de Jerusalém como igreja mãe. Por que igreja mãe? Porque ali nasceu a igreja. Ali foi dado poder a esses homens que seguiam a Jesus, aos apóstolos. E através da descida do Espírito Santo, ele se manifestou em vidas, capacitando e dando poder. Na saída de cada um para cada lado, a igreja nasce. E este nascimento da igreja em Jerusalém é a igreja que nós vivemos hoje. Hoje nós somos reflexo desta igreja de Jerusalém. Nós somos privilegiados por pertencer a esta igreja. Agora, será que esta igreja, a qual nós vivemos hoje, ela segue a doutrina dos apóstolos? Será que ela segue? Será que nós, como igreja, nós seguimos a doutrina dos apóstolos? Aqui neste livro chamado Bíblia, tem várias instruções aqui, para a minha vida e para a sua vida. Será que nós seguimos? A igreja se iniciou desta forma. Os apóstolos aprenderam com o seu mestre, chamado Jesus. E eles passaram a outras pessoas. E assim foi crescendo a igreja. Teve o nascimento com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E assim nasce a igreja. Então nós vamos ver que esta igreja, chamada Igreja Mãe, esta igreja chamada de igreja modelo, ela se iniciou da melhor forma possível. Os apóstolos aprendendo, recebendo instruções do próprio Jesus e passando a outras pessoas, até chegar no dia de hoje, 2025, mês de julho de 2025. Chegou na minha vida, chegou na tua vida. Mas de que forma tem chego na minha vida e na sua vida? Será que
houve alguma mudança, alguma alteração até chegar a nós. Mas a igreja de Jerusalém foi onde se iniciou tudo. O alicerce, a igreja mãe, ali se inicia a trajetória da igreja aqui na terra. Que esta igreja, quando nós falamos na igreja, nós não estamos nos referindo àquelas paredes, aqueles templos pomposos, grandiosos, não. A igreja sou eu e você. Somos nós. Nós somos a igreja. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do verso 37 ao 47. Vamos fazer essa leitura e nós já entraremos na lição. Ouvindo eles isto, compungiaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui se inicia a igreja modelo, a igreja de Jerusalém. Após a descida do Espírito Santo, após o Espírito Santo capacitar e dar poder, numa pregação de Pedro, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. E nós vemos que a qualidade desta igreja, eles tinham comunhão entre eles. Entre eles que eu digo, não é entre eles da igreja, é entre eles que se congregavam ali. Aqueles que eram irmão de carne, irmão de fé, eles tinham comunhão. Eles compartilhavam o que eles tinham e possuíam. Todos juntos. Independente da nacionalidade, independente da posição, para eles eram todos iguais. Assim nasceu a igreja. Assim Jerusalém, a igreja de Jerusalém, se tornou a igreja modelo. A igreja modelo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então aqueles que receberam a palavra, essa palavra de Deus pregada por Pedro, foram batizados porque eles aceitaram a Jesus. Desta forma se inicia a igreja. A introdução, ela diz assim: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se
o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que parte as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar, padronizar, determinar práticas cristãs. A igreja de Jerusalém nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Esta igreja é bem alicerçada na palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornam padrão para todas as igrejas, em todas as épocas e lugares. Então a introdução, ela já começa dizendo que a igreja de Jerusalém, por ser a igreja mãe, como eu já disse, por que ela é igreja mãe? Porque onde ela nasceu, ali se congregavam aquelas pessoas e foi derramado o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Ali nasceu a igreja e dali saíram pessoas para todas as direções. Aleluia. Pessoas para todas as direções, sendo instruído pelo Espírito Santo, capacitando-os e dando poder. Assim nasce a igreja. Por isso, Jerusalém é a igreja mãe e torna-se modelo das demais igrejas. É de Jerusalém que partem as decisões, por exemplo, as decisões disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. Então, como nasceu ali a disciplina partiu dali e foi padronizado dessa forma cristã da disciplina, a doutrina, ela iniciou-se ali. Então esta igreja, ela nasce de origem divina. Por que ela tem uma origem divina? Por que Jerusalém a igreja de Jerusalém tem uma origem divina? Por quê? Porque Jesus, ele disse que ele haveria de padecer, ele haveria de sofrer, ele iria ser julgado, ele iria ser crucificado e morto. Mas ele disse que não deixariam órfãos, ele mandaria o Consolador e o Espírito Santo. E foi lá em Jerusalém, foi lá no dia de Pentecoste, na festa de Pentecoste, que após a morte de Jesus, após a sua ressurreição, 50 dias após a sua ressurreição, estavam reunidos naquela casa e de repente veio do céu um vento, um som como de um vento veemente que encheu aquela casa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre as cabeças daqueles que estavam ali dentro. Então foi o derramamento do Espírito Santo naquele momento. Por isso que é de origem cristã, por isso que é cheia do Espírito Santo e era supervisionada pelos apóstolos, porque iniciou com eles. Eles receberam poder e saíram dali para haver o crescimento da igreja. Então, desta forma que nós vemos que foi o nascimento da igreja e que a igreja de Jerusalém tornou-se modelo, porque ela foi formada pelo próprio Deus, por Jesus, através dos apóstolos, e eles, ouvindo aquilo lá, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos.
que aprenderam diretamente de Jesus. Então esta foi a introdução da nossa aula de número 2. O tópico 1 vai dizer sobre uma igreja com sólidos alicerces. A igreja mãe, Jerusalém, é uma igreja com sólidos alicerces. O subtópico 1 diz: uma igreja com fundamentos doutrinários. Olha que maravilha, olha que bênção é isso. Uma igreja com fundamentos doutrinários, ou seja, uma igreja com regras, e regras não de homem, mas através desta palavra de Deus, chamado Bíblia. A doutrina nossa é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é a palavra de Deus. Então, uma igreja com sólidos alicerces, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, ou seja, antes de Jesus sair desta terra e retornar ao Pai, ascender aos céus, Cristo deu mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheras, que está em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 e verso de número 2. Vamos ver o que está em Atos capítulo 1 e verso de número 2. Que diz assim: até os dias em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então Deus, ele deixou, Jesus deixou os mandamentos, Jesus deixou todas as instruções aos apóstolos antes de retornar ao Pai. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que está em Atos 2 e 42, a leitura que nós fizemos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Olha o que encerra o subtópico 1. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que passem a refletir o caráter de Cristo. Esta igreja era uma igreja bem doutrinada. Então, uma igreja bem doutrinada, os apóstolos tiveram os seus ensinamentos direto de Jesus, conviveram com ele e receberam um alimento genuíno, puro. Um alimento puro. Jesus foi o grande mestre, como homem. Primeiro aprendeu, para depois ensinar e recrutar os seus para aprenderem. Não pulou etapa, mas o processo cumpriu na íntegra. Esse é o mestre a qual deixou os ensinamentos aos apóstolos antes de partir. E os apóstolos escolhidos aceitaram, esses apóstolos que foram escolhidos, esses apóstolos a qual a igreja de Jerusalém seguia a doutrina dos apóstolos. Olha o que eles fizeram: aceitaram ao desafio para seguir a Jesus, que está em Mateus capítulo 10, verso 11. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
Então aqueles apóstolos, a qual a igreja de Jerusalém acolhia a doutrina deles, aleluia, eles deixaram tudo para seguir o Mestre. Olha o que eu disse, deixaram tudo para seguir o Mestre. Então o alicerce, a qual diz aqui no tópico 1, uma igreja sólida, uma igreja com sólidos alicerce. Alicerce só torna bom se for construído em bases sólidas. E aqui já diz aqui, ó, uma igreja com sólidos alicerces, ou seja, os alicerces desta igreja, a qual nasceu em Jerusalém, a igreja de Jerusalém, ela não foi colocada seus alicerces em areia, mas em rocha. Em rocha. Por isso que diz uma igreja com sólidos alicerces. A igreja de Jerusalém teve esse privilégio, ter o melhor para iniciar, e não fugiram do que era certo e correto. Ou seja, ela se tornou modelo porque ela recebeu um ensinamento genuíno e ela não fugiu daquele ensinamento. Ela não fugiu do ensinamento, como está no texto áureo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam, se mantinham firmes ali. Não desviavam nem para a direita nem para a esquerda, mas se mantinham firmes. Aleluia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O subtópico de número 2 diz: perseveravam na doutrina do apóstolo. Foi o que eu falei agora. Atos 2:42. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traz o termo grego didaché, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir isto, levar adiante o que aprendeu do Mestre. Então eles perseveravam na doutrina. Então eles permaneciam e seguiam a doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa igreja de Jerusalém, elas foram imitadores dos apóstolos. Então elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então elas tomaram a doutrina dos apóstolos como base, como um alicerce sólido para a vida deles, para continuar a sua vida. Para continuar a sua vida. Paulo também, ele ensina a Timóteo, que é o seu filho na fé. Olha o que ele ensina, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. O que de mim aprendeste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para que ensinem também a outros. Olha aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, esta igreja de Jerusalém, ela cresceu porque eles tomaram como base essa doutrina dos apóstolos, e essa doutrina não ficou apenas com eles, foi repassado. Mas a igreja, para ter um crescimento, o que ela precisa? Olha o que Paulo ensina a Timóteo: confia a homens idôneos para que também ensinem a outros. O que Paulo está dizendo para nós? O que tem a ver este verso com o início da igreja? O que tem a ver este verso com a igreja modelo de Jerusalém? Ao longo dos anos, tudo aquilo que conhecemos, que aprendemos, vai se perdendo um pouco aqui, um pouco ali. Vai se desgastando, corroendo aqui, corroendo ali. Quando chega nas nossas mãos uma informação, ela chega pela metade, ou com 20%, 10%. E Paulo está ensinando aqui o que fazia-se naquela igreja
primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, a igreja modelo. O evangelho naquela época ela era pregado, porém aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar, de passar um bom ensinamento, tinham que ser pessoas idôneas para que o crescimento fosse por igual, e não houvesse nenhum bloqueio em algumas informações que não fosse passado adiante. Então a palavra doutrina, através do termo grego didaché, significa ensinar e instruir. Ensinar é você passar os seus conhecimentos para alguém. É o que Paulo está dizendo aqui. O que de mim aprendeste. Ou seja, de quem nós estamos aprendendo? De quem nós viemos aprender? A igreja primitiva aprenderam com os apóstolos, que os apóstolos aprenderam de Jesus. Olha que está tudo ligado ali. Está tudo ligado. Então, ensinar é passar conhecimento. Instruir é fazer você caminhar com aquilo que você aprendeu. Então a igreja de Jerusalém, ela ensinava e instruía. Ou seja, ela transmitia a palavra e discipulava aqueles que estavam ali iniciando, mostrando, falando da palavra de Deus e colocando eles no melhor caminho, ensinando a sua caminhada. Hebreus 10:23 diz: apeguemos com firmeza a esperança que professamos. Qual é a esperança que nós professamos? Aquilo que nos traz esperança é Jesus. E nós professamos Ele, a nossa fé. Ela está firmada em Jesus. Pois aquele que prometeu, Ele é fiel. Então, Jesus é o que prometeu para nós. E Ele é fiel. Então, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Apeguemos a Jesus. E passemos adiante todo o nosso conhecimento, a qual nós adquirimos através do Espírito Santo. Não é através da minha imaginação, do meu conhecimento, mas através do Espírito Santo. Não nos apeguemos ao nosso conhecimento, mas que nós venhamos a transmitir uma instrução genuína, que é a instrução dos apóstolos. Quanto tempo já se passou? Quanto tempo já se passou? Mas a palavra de Deus, ela permanece fiel para sempre. Permanece fiel. Esse foi o subtópico de número 2. O subtópico de número 3, ele diz: uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência à relação interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai num mero ativismo. Há muitas atividades, mas sem calor humano que caracteriza a vida cristã. Então, a igreja primitiva, a igreja mãe, a igreja modelo, a igreja de Jerusalém era uma igreja relacional e piedosa. Ou seja, ela não se afastava das pessoas, mas ela se achegava
as pessoas. Ela tinha um bom relacionamento. As relações interpessoais dos primeiros cristãos. A igreja era, portanto, uma igreja relacional. Ou seja, ela tinha comunhão com as pessoas. Agora, quando nós falamos comunhão com as pessoas, não era só com os de casa, é com as pessoas. Então, uma igreja em que a comunhão reinava era a igreja de Jerusalém. Olha o que a palavra de Deus ela diz no livro de Hebreus, capítulo 12 e verso 14. Era isso que a igreja de Jerusalém tinha no seu coração. Seguia a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos. O que você entende quando nós falamos seguir a paz com todos? Seguir a paz com todos é nós nos darmos com todas as pessoas, independente da sua religião, independente de qualquer coisa que tenha havido entre nós. Olhem o que diz no livro de Jeremias, capítulo 29, o verso de número 7. Vai falar sobre os cativos da Babilônia. Os cativos da Babilônia. O verso de número 7 diz: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Ou seja, na paz da cidade, a cidade a qual Deus transportou, permitiu que o seu povo fosse cativo na Babilônia. Ele está dizendo, orai por ela. Porque se ela tiver paz, também você vai ter paz. Então, seguir a paz com todos. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja relacional. Ela tinha bom relacionamento com todas as pessoas, sejam elas amigas ou inimigas. Elas tinham um bom relacionamento. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A comunhão aqui é o laço fraternal. Comunhão entre irmãos do mesmo sangue e do mesmo espírito. Do mesmo sangue, a família. E do mesmo espírito, abrangendo a todos. A todos. Como está a nossa comunhão? Será que esta igreja de Jerusalém, será que ela tem alguma coisa a ver com nós? Será que ela tem alguma coisa a ver com nós? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito ele testifica que somos filhos de Deus. Por isso, isso é um bom relacionamento. Isso é um bom relacionamento. Eles tinham tudo em comum. Era uma igreja piedosa. Era uma igreja piedosa. Então era uma igreja que tinha um bom relacionamento. Se relacionavam bem com todos. Com todos. Um bom relacionamento. E era uma igreja piedosa. Tinha tudo em comum, inclusive na oração, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então esta igreja era uma igreja piedosa, que diz que eles vendiam o que tinham e repartiam com todos aqueles que tinham necessidade. Ou seja, eles tinham compaixão, eles sentiam a dor do próximo, e esse sentimento que eles tinham não ficava apenas em você olhar, em você saber da situação, mas eles participavam. Então, quando eles viam alguém passando necessidade e eles tinham condições, eles iam lá e ajudavam. Então, era uma igreja relacional, tinha um bom relacionamento, e era uma igreja piedosa. Então, a piedade fazia parte desta igreja. Então, todo necessitado que chegava ali era amparado.
E a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Ele está pecando. E aquele que peca, será que ele é digno de algo que Deus tem para ele? Deixa essa pergunta. Então aqui nós encerramos o tópico de número 1, que falou sobre os fundamentos da igreja doutrinária, a perseverança dele na doutrina dos apóstolos e uma igreja relacional e piedosa. Agora nós vamos para o tópico de número 2, que diz uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Quais são os símbolos cristãos aqui falado na lição? É o batismo e a Santa Ceia. O batismo, após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Aquele que se convertia, aquele que aceitava a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele era batizado. Assim foi o início da igreja. Ele sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que era um dos principais símbolos da fé cristã, que está em Marcos, capítulo 16 e verso 16, que diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, se você aceitou a Jesus, você creu nele, você vai ser batizado e você será salvo. É o que diz a palavra de Deus. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida cristã. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter-se arrependido dos seus pecados. Então não era apenas você aceitar Cristo. Então o verso que eu li, Marcos 16, diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, para ser batizado, a pessoa precisava arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo da fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Então, o testemunho vivo da conversão de alguém era o batismo, através do arrependimento. Então, na igreja primitiva, o batismo se dava na conversão do crente, simbolizando que ele tinha verdadeiramente aceitado a Cristo. E através do batismo, o velho homem seria sepultado para o nascimento da nova criatura. Está em Romanos 6, 4 e 6. Fomos, pois, sepultados com ele pela morte, na morte pelo batismo. Então, o batismo, ele significa o sepultamento. Ou seja, aquele que aceitou a Cristo, aquele que é batizado, é sepultado ali, a hora que mergulha a pessoa na água, significa o sepultamento do velho homem. Quando traz ele de volta, é o nascimento de uma nova criatura. Uma nova criatura nasce ali. O velho homem ficou sepultado para dar lugar ao nascimento do novo homem. Isso é o batismo. Isso significa que você se arrependeu dos seus pecados. Então quem crer, agora você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender de tudo aquilo que você fez e crer em Jesus, aí você é batizado. Então o primeiro símbolo da igreja é o batismo, É o batismo.
Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, ou seja, para a absolvição sua. Porque o velho homem que sepultou ali, os pecados ficaram com ele. O novo homem, ele saiu liberto, saiu liberto. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem morar, habitar dentro de você. O Espírito Santo habitando dentro de nós, ele nos dá um poder e alerta para nos desviar do pecado. Ou seja, a cada passo errado que possamos dar ou pensamos em dar, o Espírito Santo, ele nos alerta. Ele nos mostra que ali não é o lugar para nós irmos, o lugar para nós estarmos. Então esta é a função do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós aceitamos a Ele, cremos, aleluia, nós recebemos o Espírito Santo. Ele vem morar dentro de nós, porque houve um arrependimento ali. Houve um arrependimento. Então, após o batismo, aí nasce um novo homem, uma nova criatura. E dentro dessa nova criatura passa a viver, passa a morar o Espírito Santo. Então, o crer, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós aceitamos a Jesus, ouvir a palavra, aceitar a Cristo e ser batizado. Isso é o princípio da caminhada cristã. Quem crer e for batizado será salvo. É o que eu li, Marcos capítulo 16 e verso 16. Então tudo se inicia através da nossa audição. Ouvindo a palavra de Deus, nós vamos ter a possibilidade de crer em Jesus. Ouvindo a palavra, crendo, nós vamos aceitar a Ele. O que significa aceitar a Jesus? Ouvir a palavra é você prestar atenção numa pregação, num conselho, algo que alguém vem em direção à minha vida, à tua vida, trazendo aquilo de bom de Jesus para a nossa vida. Ouvir é escutar, prestar atenção. Aleluia. Aceitar a Cristo já é um pouco mais alto. Aceitar a Cristo significa você deixar Ele conduzir a sua vida. Você dizer a Ele, como disse o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos assinando uma procuração para Ele sobre a nossa vida e dizendo para Ele: a minha vida está nas tuas mãos. A partir de hoje, é o Senhor, através do Espírito Santo, que irá conduzir a minha vida. Isso, aceitar a Cristo. Ser batizado é você ter certeza que você ouviu a palavra certa. É você ter certeza que você aceitou a Cristo e se arrependeu dos vossos pecados. Aí você vai ser batizado. Você é mergulhado numa água e trazido de volta. No seu mergulho morre o velho homem, o homem pecador. E quando traz de volta, nasce uma nova criatura, liberta. Uma nova criatura, a qual o Espírito Santo vai conduzir ele. Porém, nós temos também dentro de nós decisões que nós tomamos. Jesus, Deus, através do Espírito Santo, nos quer conduzir a uma direção. Mas a decisão é minha e sua, de ir. É minha e sua.
Então o princípio da caminhada cristã, ela está no ouvir, aceitar e ser batizado. E a palavra ela termina dizendo que quem crer e for batizado, este será salvo. Então o primeiro símbolo da igreja observadora é o batismo. O segundo é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus, que foi observada pela igreja de Jerusalém, e perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concordam que esse texto é uma referência prática à ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando a ordenança simples com a festa do amor e sua refeição comum, lembravam assim da morte do Senhor todos os dias. Todos os dias. Então o segundo símbolo aqui é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. E após ouvir a palavra, após crer, após aceitar a Jesus e for batizado, o crente passa a ser participante do corpo e do sangue de Cristo através da Santa Ceia. Nós, por costumes, a nossa igreja, ela celebra a Santa Ceia uma vez por mês. Uma vez por mês. A cada mês temos uma Santa Ceia. E nesta Santa Ceia nós relembramos a morte do nosso Senhor Jesus para a remissão dos nossos pecados. O pão tem como simbolismo a sua carne. E o vinho, o seu sangue. Mas só é participante da Santa Ceia aquele que ouviu a palavra, aquele que creu na palavra, aquele que aceitou a Jesus e aquele que foi batizado. Aí nós estamos aptos a ser participante da Santa Ceia. A igreja primitiva, a igreja mãe, observou essas ordenanças, tornando sim a igreja modelo. Atos 2 e 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O partir do pão aqui diz respeito à comunhão que havia entre o povo e Jesus. A comunhão entre os irmãos, a Santa Ceia, o partir do pão. Ou seja, estão dividindo ali o pão, que significa o corpo de Jesus. Então o segundo símbolo da igreja modelo é a Santa Ceia do Senhor. E ela era observada à risca. Observada à risca. Então, primeiro o batismo e segundo a Santa Ceia. Os dois símbolos da igreja modelo. E esse símbolo passou a ser seguido por outros, porque essa igreja ela era modelo, não só no batismo, não só na Santa Ceia, mas na comunhão, na oração. Aleluia. Era uma igreja piedosa, era uma igreja que ela tinha um bom relacionamento, ela se relacionava bem.
Por isso ela passou a ser a igreja modelo. O tópico de número 3 também vai falar sobre a igreja modelo. Esta igreja de Jerusalém, esta igreja que nasceu após a ressurreição de Jesus, após o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste. Foi dado poder e capacitação aos apóstolos para que eles saíssem propagando o Evangelho, falando do amor de Cristo. Então, uma igreja modelo, uma igreja reverente, cheia de dons. Cheia de dons. É dito que a igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Isso é muito importante. Isso é muito importante, esta frase. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Será que se nós olharmos para os dias de hoje, será que existe temor? Será que se nós olharmos para os dias de hoje, o que acontece ao nosso redor, talvez até na nossa vida, será que existe temor? Será que existe aquela sensação de culpa, algo falando sobre a nossa mente, questionando conosco em algum tipo de atitude tomada por nós? Será que nós tememos isso, estar errado? Ou os dias de hoje, eles são todos iguais? Não fazemos questão? A palavra grega traduzida para temor é phobos, que significa reverência, respeito pelo sagrado. Olha isso aqui. Olha a importância que tem isso aqui. A igreja de Jerusalém, a igreja modelo, ela tinha reverência. Tinha reverência. Quando nós estamos num culto, que se inicia o culto, ou seja, a partir do momento que nós entramos para dentro da igreja, no átrio, quando nós entramos, será que nós somos reverentes? Será que há respeito por aquele lugar sagrado? Ou nós nos comportamos como se nós estivéssemos em casa ou em outro lugar qualquer? A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Aleluia. A igreja de Jerusalém, ela tinha reverência. Ela tinha respeito pelo sagrado e ela tinha um sentimento muito grande pela presença de Deus. Agora eu pergunto para nós aqui, será que esse sentimento da presença de Deus, será que é só quando nós estamos lá na igreja? Será que é só quando nós vamos participar de um culto? Ou de uma escola bíblica? Quando nós adentramos a igreja, será que o sentimento da presença de Deus é só naquele lugar? Aleluia. Eu disse que na conversão, o Espírito Santo ele passa a fazer morada na nossa vida. Porque quando nós nos convertemos, nós já ouvimos, cremos e aceitamos. Se nós aceitamos, houve um arrependimento de tudo aquilo de errado que nós fazemos. Já tivemos feito. Então, abrimos a porta do nosso coração para que o Espírito Santo entre e faça morada. E esse Espírito Santo, ele é Deus. Jesus é Deus.
Esse Espírito Santo ele está morando aqui dentro de mim. Esta presença do Espírito Santo, esta presença de Deus, ela não está dentro da igreja, ela está dentro de mim. E aonde eu vou, esse corpo vai. E o Espírito Santo ele está aqui dentro, fazendo morada. Fazendo morada. E como que nós nos comportamos com o Espírito Santo morando dentro de nós? Como que nós nos comportamos? Que sentimento há? Aleluia. Na presença maravilhosa do Espírito Santo dentro da nossa vida. Será que é motivo de alegria ou de tristeza? Que esta pergunta fique dentro do nosso coração. Havia um sentimento forte da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, mesmo sentido que Moisés teve quando o Senhor mandou tirar o sapato dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais e maravilhas são mesmo as palavras usadas pelo apóstolo Paulo para referir-se aos dons do Espírito Santo, que se manifestava em suas orações missionárias. Está em Romanos 15:9. Os dons espirituais ornamentavam a igreja primitiva. Então nós vemos aqui que esse sentimento da presença de Deus foi o que Moisés sentiu quando Deus disse para ele: tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está é santo. Olha a reverência, olha a reverência. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Então, quando nós adentramos a casa de Deus, nós estamos no lugar sagrado. Nós temos que ter reverência. Quando nós aceitamos a Cristo, quando o Espírito Santo faz morada na nossa vida, nós temos que ter um sentimento de alegria, nós temos que ter um sentimento da presença de Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo ele mora em nós. Se ele mora na minha vida, eu tenho que sentir ele. Eu tenho que me alegrar. Esse foi o subtópico 1 do terceiro tópico, uma igreja modelo. Uma igreja reverente e cheia de dons. O subtópico 2, ele diz uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento parece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem junto, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil compartilhar, muito menos acolher. Nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora o que achamos inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Olha o que finaliza aqui, ó. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar fora o que achamos inconveniente. Numa igreja acolhedora, os seus membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Ou seja, uma igreja acolhedora, ela tem um único grupo só. Único grupo. E nesse grupo, todos eles fazem parte. É único. É único. Então, o que nós vemos dessa igreja acolhedora, as marcas que fazem se destacar, a de Jerusalém era acolhedora. Dos seus muitos visitantes, de todas as nacionalidades, ela procurava acolher
de forma alegre. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles partilhavam e acolhiam. Partilhar, o que é partilhar? Partilhar é dividir algo em partes iguais, sem acepção de pessoas. Então a igreja de Jerusalém, ela partilhava o que ela tinha, porque era um grupo só. E o grupo se chamava igreja, era único. Será que na sua igreja é assim? Será que na minha igreja é assim? Todos são participantes em comum? Ou seja, em comum? Ou existe um grupo aqui e um grupo ali? Então partilhar é dividir em partes iguais, sem acepção de pessoa. E acolher? O que é acolher? Acolher é trazer para perto, dar atenção, ter compaixão, dar a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser te tomar emprestado. Está em Mateus capítulo 5, verso 42. Acolher. Olha aqui, o que é acolher? Dar a quem te pedir. Não importa quem vai te pedir, você tem que dar. Tem que oferecer algo. E não te desvie de quem possa te pedir algo emprestado. Assim era a igreja de Jerusalém. Ela partilhava, dividia em partes iguais o que tinha e acolhia sem fazer acepção de pessoas. Então, era uma igreja acolhedora. Acolhedora. Então, dentre as marcas da igreja, uma igreja relevante, o acolhimento parece uma das suas principais. Uma igreja para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Por isso ela é a igreja mãe. Por isso ela é a igreja mãe. Então é de lá que veio toda a doutrina, todo o ensinamento. E o ensinamento é esse: partilhar e acolher. Partilhar, acolher e o que mais? E o que mais? E partilhar, acolher e ser um modelo. Né? E ser um modelo. Então nós precisamos ser um modelo relacional e piedoso. Algumas qualidades que nós devemos trazer para nós como igreja: ter um bom relacionamento, ser piedoso, partilhar e acolher. O subtópico de número 3, ela vai falar sobre uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego ainel. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Está em Lucas capítulo 2, verso 13 a 20. É usado também para descrever o paralítico que louva a Deus depois de ser curado junto à porta formosa. Atos 3 e 8. É, portanto, uma expressão de júbilo e gratidão. Louvar é muito mais simples, é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. Então, uma igreja adoradora. Adoração fazia parte da igreja de Jerusalém, mas era uma adoração divina, aquela que se rende ao Criador. Aquela que se rende ao Criador. Por sua grandeza, por sua provisão e por tudo que ele fez, faz e fará. Eles louvavam a Deus. Eles não era apenas cantar, era louvar, adorar a Deus. Olha o que diz Salmo
o Salmo, aquele que servir ao Senhor com alegria. O Salmo 100, e verso de número 1, servir ao Senhor com alegria. Mas quando que nós devemos servir ao Senhor com alegria? Salmo 20, verso 1 diz, entrai diante dele com cântico também. Nós devemos adorar a Deus, independente da nossa situação. Então, adoração aqui é, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição total e total entrega. É reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. Isso é a adoração. É você reconhecer a grandeza do Deus que você serve. É você reconhecer que existe um Deus que é poderoso em tudo. E você adorar a Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Então a igreja de Jerusalém, ela é uma igreja modelo porque ela vivia tudo aquilo que ela aprendeu. Então tudo aquilo que veio com a doutrina dos apóstolos foi colocado em prática 100% ali. Por isso essa igreja tornou-se modelo. Vamos para a conclusão da nossa aula de hoje. Vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja, frequentemente nos referindo a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. Não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problema. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o brilho e impeça que nos espelhemos nela. Então, problemas e dificuldades vão existir em todos os lugares. Porém, a igreja de Jerusalém foi a igreja modelo, porque ela tomou para si a doutrina dos apóstolos e colocou em prática aquilo lá. Com o decorrer do tempo, os problemas vão aparecendo, porém, não dominam a igreja. Olha o que eu disse, para nós finalizar. Os problemas, com o tempo, irão aparecer, porém, eles nunca poderão dominar a igreja, porque a igreja, ela é regida pelo Espírito Santo, por Deus. E nós estamos aqui para colocar em prática todos os ensinamentos que foi deixado na palavra de Deus. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida e nos prepare para uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.